Ai, gente, eu adorava o Phil Hartman. Esse comediante americano aqui, nossa, é do meu tempo. É a pessoa que é velha aqui, lembra dele e lembra com carinho, porque ele era muito comédia. Pois é, mas vocês que são novinhos não conhecem a história trágica de Phil Hartman. Esse homem talentoso, bonito, inteligente, riquíssimo, mas que teve um fim trágico. Gente, o programa Saturday Night Live, programa de comédias americano, produziu vários atores, vários comediantes legendários, famosos até hoje, mas também produziu algumas tragédias, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre a tragédia de Phil Hartman. Por incrível que pareça, Phil Hartman era um homem super tímido, super discreto e muito instruído. E entre as tragédias que Saturday Night Live presenciou, tivemos as tragédias de John Belushi e Chris Farley, ambos comediantes do programa que morreram de overdose. Porém, Phil Hartman, ele não se metia com essa coisa de drogas, ele vivia uma vida discreta, ele até era um homem tímido, vamos dizer assim, né? Ele começou a vida como designer gráfico e depois passou a tentar a vida como comediante e deu certo. Ele começou assim, de uma maneira voluntária. Vou fazer comédia involuntária para vocês. Acabou gostando da coisa e entrou para o ramo e tornou-se um dos comediantes mais famosos dos Estados Unidos. Conseguia fazer tudo quanto é voz, se transformar em qualquer pessoa, imitar qualquer pessoa, transformar a sua aparência. Ele conseguia de tudo para nos fazer rir. Tão brilhante, gente, que ele conseguia se transformar em qualquer um, mudar sua aparência. Tá vendo aqui, ó? Ele conseguia imitar diferentes vozes, né? Fazer o papel de qualquer pessoa, imitar qualquer pessoa. Ele era simplesmente brilhante. Em 1986, ele se juntou ao time do Saturday Night Live e se tornou instantaneamente um sucesso, porque ele tinha personagens muito originais como Bill Clinton. Ele imitava Bill Clinton, ele imitava Ronald Reagan, Charlton Heston. Gente, ele era perfeito nessas imitações. Ele deixou o Saturday Night Live em 1994, ganhou um Emmy como escritor e começou a participar da série News Radio. Essa aqui e aquela que vocês viram no vídeo, é isso mesmo. Nessa série, ele fazia o papel de um âncora muito arrogante e sem noção. Ah, mas não tem aquele dito popular: feliz na profissão e infeliz no amor? Isso é o que resumia a vida de Phil Hartman. Ele tinha muito sucesso nas telas, na sua vida profissional, mas sua vida pessoal era um tanto quanto complicada. Ele foi casado entre 1970 e 1972, se separou, depois casou de novo entre 1982 e 1985, mas o seu carisma no palco nem sempre se traduzia na sua personalidade fora do palco, né? Ele era muito discreto, muito tímido, muito na dele, não era de muito falar. Olha só, gente, que interessante isso, não é? Ele era totalmente diferente do que se mostrava nas telas, do que se mostrava nos palcos. Hoje, se separar da sua segunda esposa, não demorou muito para Phil conhecer uma mulher que o encantasse. E foi essa moça aqui, Bryn Omden, que conquistou o coração de Phil. Mas Phil é aquele tipo de homem, né? Ele gostava de mulheres bonitas, aquela coisa, né? Tinha aquela relação intensa no começo, mas depois enjoava. A ação deles começou super intensa, né? Porque, veja, a Bryn era uma mulher bem bonita, não é verdade?
E eles tinham aquela atração, tanto física como sexual, aquela coisa toda que todo casal no começo tem, né? Mas depois as coisas começam a aparecer e as personalidades também. Mas vamos falar um pouquinho sobre Brian aqui. Brian, como vocês estão vendo, era lindíssima e se mudou para Los Angeles para trabalhar como modelo e perseguir o seu sonho de ser atriz. Ela ficou até um tempo no ramo do entretenimento, aquela coisa, mas quando estava lá, ela se viciou em cocaína. Ela tentou se recuperar, conseguiu ficar sóbria, né? E aí teve um encontro às cegas com Paul Hartman em 1986 e ele simplesmente se apaixonou pela bela mulher. Aí eles se casaram, começaram suas vidas juntos, tiveram o primeiro filho, Sean. Depois de Sean, tiveram sua filhinha, Bergen. Aparentemente viviam bem, felizes e tranquilos. Só que, aparentemente, porque lá no fundo, na verdade, os problemas começaram a surgir. Por quê? Porque Phil, ele era um homem assim, olha, ele se atraía pela beleza da mulher, vivia aquela relação intensamente no começo, mas depois se enjoava e se distanciava. E foi exatamente isso que aconteceu na relação deles. Brian, obviamente, começou a sentir o distanciamento do marido, começou a ficar nervosa e eles começaram a brigar intensamente. Que Brian, diferentemente de suas outras esposas, das suas ex-mulheres, era uma mulher super ciumenta e não conseguia controlar a sua raiva, a sua irritação. Ela explodia mesmo. Explodia de ter que, Phil, às vezes, controlá-la, tentar controlá-la, porque senão ela faria besteira. Então, imagina a situação. A mulher tá lá cheia de raiva, cheia de ciúme, toda irritada, não sei o quê. E o cara tenta controlá-la, né? Fisicamente, ele tenta controlá-la. Ela dá uma acalmada, mas continua lá falando. Mas o cara que, como eu falei, ele era quietaço, ele era na dele. Ele deitava na cama dele, dormia e deixava a mulher lá falando à vontade. É isso mesmo. E isso irritava mais Brian. Vocês lembram que Brian era usuária de drogas, de cocaína e tal. Ela parou por um tempo, né? Conheceu o Phil, se casou, mas depois que eles começaram a brigar, tiveram essas crises todas, o que ela fez? Ela voltou a usar e também começou a beber e misturava tudo com antidepressivos, porque ela tinha essa tendência à depressão e aquela coisa toda. E saía à noite para tentar chamar a atenção dele, que ele tentava fazer com que ele sentisse falta dela, ele não estava nem aí. Ele ia dormir na caminha dele, quando ela chegasse, ela chegou. Pois é, e na noite de 27 de maio de 1998, isso aconteceu de novo. Ela saiu, tomou lá uns drinks, voltou para casa, até parecia tranquilo e tal, mas aí eles começaram a brigar, isso. E o que Phil fez, como sempre fazia, não queria briga, se distanciou, foi para o seu quarto dormir. Gente, no quarto tinha armas, né? Uma coleção que Brian começou a colecionar depois que eles se mudaram para Los Angeles, né? E mais ou menos às 2 da manhã, ela pegou uma Smith Wesson 38 e atirou em Phil Hartman várias vezes na cabeça e no peito, enquanto ele estava dormindo. Ele morreu instantaneamente. Antes de assassinar Phil, Brian continuou a beber, ligou para amigo, avisou que havia matado Phil, ele não levou em consideração. Ela foi até a casa dele e ele tentou acalmar, pensou que ela estava passando por uma fase ali, um momento, e aí ela voltou para casa, avisou a amiga que tinha assassinado Phil. A amiga, preocupada, ligou para a polícia chegou na mansão dos dois e ela se escondeu no quarto e ao lado do corpo de Phil se matou. Infelizmente, esse lindo casal se foi.